pessoal, boa tarde. Então é um prazer ter sempre aqui a casa cheia, né? Estamos retomando aqui Fizemos alguns outros eventos, mas é o primeiro almoço do ano que estamos realizando. Então é um prazer ter todos aqui conosco, né? Então eu queria já de antemão agradecer aqui ao Márcio Coriolano por aceitar o nosso convite e estar presente, né? E aos demais componentes da mesa, Mauro Batista, Dr. Renato Campos, João Marcelo, Alexandre Camilo, Carlos Ivo e João Paulo, por estarem aqui e compor a mesa conosco, né? Então é sempre um prazer. Bem, eu gostaria primeiro de dizer para vocês, sem menor exagero, que é mais que satisfação, é uma honra muito grande ter recebido o convite do Silas para estar aqui com vocês, e por uma simples razão, né? Estar aqui se reúne grande parte das lideranças, dos melhores executivos que o mercado de seguros tem, né? Então é sempre um privilégio falar para esse público. O título, ele não diz muito, mas é proposital, né? Porque infelizmente eu não vou poder me deter apenas no mercado de vida, né? A pretensão é um pouco refletir com vocês sobre o que tem se chamado de resiliência do mercado segurador, mas que geralmente apresenta o conceito, eu mesmo sou o garoto propaganda da resiliência, mas que apresenta muitas correlações, é um pouco que eu gostaria de mostrar para os senhores. A agenda é uma agenda, parece extensa, mas eu vou cumprir possivelmente até antes mesmo da meia hora prometida. Um pouco do comportamento da economia brasileira nos últimos 10 anos, o desempenho do mercado de seguros, depois articulado com esse desempenho da economia brasileira, algumas diretrizes do planejamento estratégico da CNSEG, muito para tornar prático para os senhores as ações prioritárias que serem empreendidas, os avanços e as dificuldades. Os avanços, falar em avanços regulatórios, acho que isso é muito importante, acho que isso é uma novidade do nosso mercado, essa recente administração nos últimos 10 anos, uma agenda mínima que nós, CNSEG, estamos propondo para o mercado para preencher esse período até as eleições, e, finalmente, o meu mantra de sempre, que é o Programa de Educação em Seguros e o que ele representa do ponto de vista da atuação da CNSEG e de suas federações. Vamos aqui. Primeiro, comportamento da economia. Eu acho que os senhores já conhecem esses dados, mas prestem um pouco de atenção, porque eles vão informar bastante o que vem a seguida. Esse é o comportamento da variação do PIB em 10 anos. Né? Então, nós tivemos um período de 2008 a 2010, que foi coincidiu com o primeiro governo Lula, em que, mercê da conjuntura internacional extremamente favorável, né? E de uma política muito ativa do ponto de vista da política social, né, e de inclusão social e distribuição de riqueza no país. Aqui não estou falando de política, nem de personagens, nem de ideologia, estou falando de fatos. Permitiram que o Brasil tivesse, num contexto internacional favorável, mas de crise do sistema financeiro, os senhores lembram, nós tivemos 5,1% de crescimento do PIB em 2008, teve um solucinho aí em 2009, mas que não comprometeu o grande salto que foi dado em 2010, e que permitiu que no segundo governo houvesse ainda um crescimento do PIB favorável, 4%, não é pouco, seguido de 1,9% em 2012, 3% em 2013, mas já a economia dando sinais de esgotamento do modelo sobre o qual ela veio sendo montada, chamada nova matriz econômica, né, que é um negócio que botou de cabeça para baixo todos os grandes cânones que qualquer economista estava acostumado nos últimos anos. Bom, o resultado foi que, evidentemente, que nada disso deu certo, né, como nós estamos carecas de saber. Em 2014, então, a crise se abateu muito mais fortemente, né, já prenunciando uma recessão que veio, finalmente, em 2015 e que se repetiu em 2016. E que, em 2017... mesmo com a assunção da nova equipe econômica, mesmo com as mudanças totais de paradigma, nós tivemos, dessa vez, um soluço positivo de 1% do PIB, com promessas agora em 2018 de algo da ordem de 2,5% a 3%. Mas eu gostaria de chamar a atenção que são 3 momentos muito claros. Um de grande alavancagem, um de acomodação e um de recessão, como eu costumo dizer, jamais vista neste país. Muito bem. Esses dados do PIB combinam-se com os dados da inflação, do IPCA.
né? Nós tivemos, no período de grande alavancagem do primeiro governo Lula, do primeiro mandato do Lula, os senhores se lembram, também uma política baseada no consumo. Política baseada no consumo essa que exigia uma inflação para poder estimular exatamente esse consumo e, por outro lado, refletia uma inadequação entre a capacidade de consumo das pessoas e a capacidade instalada da economia, que gerava aumento de preços, mas nada grave, né? Nada grave. Como dizem os franceses, vamos bem com 4%. Na América Latina, então, 6%, 5%, nada grave. Mas, de qualquer maneira, houve perturbações, né, que se refletiram na taxa de juros, vou falar um pouco mais adiante, até que, mercê daquele terceiro período negro, né, já com a recessão não batendo as portas, já tinha invadido o país, os preços explodiram. Chegamos a um IPCA de 10,7%, que acho que a gente não via desde enfim, não me lembro mais, mas desde antes de 93, 92. Em 2016, já com a acomodação também da nova política econômica, a inflação reduziu para 6,3%, e por razões óbvias, ou seja, falta absoluta de dinheiro na economia, né? Principalmente falta de dinheiro, é claro que controle de preço do governo, enfim, né? As tarifas já haviam sido reajustadas no primeiro choque que a Dilma fez no final do governo, e esse governo continuou, e a inflação agora, em 2017, é em 2,9%, e agora, pelo que me recordo, está na faixa de 2,4%, e até caindo. Bem, a outra face desse negócio vai tudo a ver com a gente, tá? Vou mostrar depois. É a taxa Selic. Né, que ela foi também um grande estímulo para que o setor privado investisse em projetos de desenvolvimento, financiasse o governo, enfim, colocasse grana na dívida pública para poder suportar a imensa dívida pública produzida nesse tempo todo. E que teve esses soluços aí e que gerou também um estrangulamento pelo lado do setor produtivo, porque continuava a pagar altas taxas de juros num contexto de relativa estabilidade. Até que, então, evidentemente, tudo o ano de 2015 é bastante representativo, né? Porque é aquele como se fosse o confluxo de todas as coisas, tanto PIB, quanto inflação, quanto taxa Selic, que chegaram ao seu máximo. E agora nós temos uma taxa Selic... agora não. Nós tínhamos lá em 2017 uma taxa de Selic já em 2010 com a inflação pequena, né, como mostrei antes, né, uma inflação de 2,9%, não é isso? Claro que uma inflação de 2,9% pode levar só a uma taxa Selic baixa, e que agora já está chegando a 8%, pode chegar a 7,5%, segundo os especialistas. Bem, quanto ao rendimento real, que acho que é muito caro para o setor de seguros, porque, na verdade, a capacidade da renda que diz respeito principalmente ao negócio dos senhores, né, de seguro de vida e previdência, ela veio tendo, o rendimento médio real teve tendo aumentos substanciais ao longo de todos os períodos do governo Lula e Dilma, consistente com a política inclusiva, mas já se sabia que não ia sustentar, né? Tem um mercado de trabalho de produtividade muito baixa. E com a crise, a partir principalmente de 2013 e 2014, está aí o rendimento médio real das pessoas empregadas, né, fora o desemprego. Caiu substancialmente e agora teve uma ligeira recuperação, não digo ligeira não, até uma recuperação boa, coerente com, isso daqui na verdade chama-se efeito da taxa de inflação baixa. Né? O IPCA, principalmente a inflação das famílias de baixa renda, né, elas têm o efeito de elevar exatamente o rendimento médio pelo menor comprometimento que ele tem com as cestas básicas, assim por diante. Muito bem. E aqui é finalmente o último derradeiro fundamento da nossa atividade, que é a taxa de emprego. Né? Deixa eu só botar um ponto aqui, porque eu estou falando isso, porque produção é quem alavanca grande parte dos chamados seguros de ramos alimentares, principalmente aqueles contratados por empresas. Se as empresas têm dinheiro, está seguro. Se não tem, não contrata, está menos. Né? A saúde tem tudo a ver, basicamente, com emprego tem a ver com saúde e com seguro de vida contratado por empresas. E renda tem a ver com todos os produtos, principalmente aqueles produtos contratados por pessoas. Então, quando você tem um comprometimento de renda, quando você tem um desemprego,
evidentemente que o setor nosso não pode ir tão bem como todos gostariam, né? Na medida que os fundamentos não estão muito legais. Então, vocês veem como é que foi, como é que isso é. Esse talvez seja o indicador mais dramático que nós brasileiros vivemos. Saímos de uma taxa lá atrás, sempre baixa, de 5%, 6%, 8%, que tinha em 2012, e chegamos ao pincos lá de perto de 13% em 2017, e agora caindo um pouco em 2018 por via das políticas das políticas de estabilização. Tá bem? Não vou avançar mais nada em cima disso, tá? Agora vamos tentar falar do nosso setor, né? Como é que o nosso setor se comportou ao longo do tempo, né? Vocês estão vendo o verde aí, é saúde suplementar. Amarelinho, capitalização, azul, cobertura de pessoas, e ramos elementares é o vermelho. Se não for, eu estou, né, com uma cor parecida com isso. Quem se beneficiou mais desse setor todo? Saúde. Todos têm uns números fabulosos em mente, né, na cabeça, as taxas de crescimento monumentais, né, de 14%, de 15%, né, na falência total do setor público para prover a sociedade e na competência do setor privado, malgrado a Lei 9656, nós estávamos comentando agora, eu e Silas, né? E, enfim, todos os senhores sabem o que eu estou falando, mas ainda assim um crescimento bastante substancial. E o seguro de pessoas também avançou bastante, né? Vamos ver um pouco melhor isso à frente. E o setor de ramos alimentares, de certa maneira, ficou estagnado nos últimos 4 anos na sua participação. Tá bem? Agora vamos estressar um pouco esses números aí, né? O que é que nós temos? É uma comparação em 10 anos. 2007, tentando aproximar daquela série histórica longa que eu comentei com vocês, né? Como é que era o Brasil lá no governo, no início do governo Lula, e como é que nós estamos agora, né? Então, houve um substancial aumento, né, de prêmios no mercado nesse período, 3,5 vezes o aumento de prêmios, isso não é pouco. E você nota lá, olhem para a coluna da direita, a distribuição, saúde suplementar aumenta pouco, mas aí tem um efeito estatístico. Estatística, né, você fala de número, pode falar de número de várias maneiras, né? Em 2017 houve uma perda do saúde, fundamentalmente porque houve a migração fortíssima, né, Ricardo? Fortíssima de planos de qualidade mais elevada e prêmios mais elevados, por força da renda, para planos de saúde mais baixos, com ticket médio menor, com arrecadação menor, simples assim, tá bom? Mas o contingente mudou pouco, então por isso que manteve a participação de saúde mais que 42%, ou seja, né, em pouco tempo se deixar ficar na metade do que eu chamo de mercado de seguros, para mim tudo isso é a mesma coisa, e ao mesmo tempo você vê que a cobertura de pessoas aumentou de 6 pontos percentuais, não é pouco. Vamos depois ver o porquê, não, vamos ver logo agora, né? Por conta da participação estupenda dos planos de acumulação, gênero das espécies PGBL e VGBL, que ganharam bastante espaço recente, mas também os planos de risco nós vamos ver. Então a cobertura de pessoas ganhou muito espaço e ramos elementares, porque como isso é proporção, é claro que perde. Não é que não tenha perdido importância, ele perde posição relativa. Vamos lá. Aqui já é uma coisa para, se vocês estão conseguindo enxergar, legal, acho que também, de novo, vale a pena ter esses dados em mente, até para a gente poder projetar o futuro. Tá? Aqueles 3 períodos que eu comentei com os senhores estão aqui. Né? O primeiro período de grande alavancagem econômica, o segundo período de relativa estabilidade e começo da falência do modelo econômico que o país adotou, e o terceiro espaçado mais recente, aí, dramático, em recessão. Tá? É isto aí. Olhem só, hein? Agora volta a resiliência, tá bom? Chamada resiliência. Enquanto no primeiro período, 2008, 2010, o PIB, lá embaixinho, tá? Teve uma variação média fantástica de 4,1%, o setor segurador como um todo tem variação média real em descontado da inflação. Tem inflação aí não, de 7,8%. Tá? Então ele respondeu acima do que o PIB veio trazendo para a gente de benefício. E quem liderou esse troço aí? Em 2008, mais ramos alimentares. Automóvel, na grande produção brasileira de automóveis e outros ramos também que contribuíram. Em 2009, os planos de acumulação.
a renda corria solta, principalmente dos estratos maiores, né? Os senhores sabem que ainda houve, apesar de tudo, né? O Brasil continua tendo uma concentração de renda progressiva, né? Mesmo com as políticas compensatórias de baixa renda, então o plano de acumulação foram importantes em 2009 e em 2010, mas olhem que todos os ramos, praticamente todos, com raríssimas exceções, tiveram seu desempenho acima da taxa do PIB. Acho que o único que chama atenção foi saúde suplementar em 2009, deve ter acontecido alguma coisa que não sei o que foi mais, de 3,3%, o resto tudo sobe mais. Já no período posterior, quando começa a dar sinais de esgotamento, né, e das políticas econômicas que a economia brasileira se ancora, o bicho muda de figura. O PIB caiu, vocês lembram, naquela época, né, a média foi de 2,3%, enquanto o mercado segurador continuava resilientíssimo, né, com 8,3%. Taxa essa, inclusive, maior do que a variação observada no período de festa, né, no Brasil. E por quê? Porque, de novo, dessa vez alguns ramos se destacaram mais. Né? Em 2011, os planos de risco, foi a boa notícia. Isso tem muito a ver também com uma certa cautela da população, que está vendo esse ano, inclusive, 2018 viu em 2017, quando o mercado está meio esquisito, não sabe se o cara vai botar em título do tesouro, se vai comprar ação, o que é que ele faz? Ele procura proteger de forma mais ampla o seu patrimônio, que é comprar seguro de vida para si e para a sua família. Essa é a boa notícia do ponto de vista da mudança de modelo mental do Brasil. E também, evidentemente, está aí dentro o prestamista, que as pessoas sempre esquecem, né? O prestamista está aí dentro. E o prestamista o que é? Se o Brasil aumenta o crédito, o prestamista vai junto. E o prestamista tem sempre, os senhores sabem, evoluído acima, inclusive, dos planos de risco tradicionais. Mas, de qualquer maneira, o mercado ficou bacana também nesses anos, né? Em 2013, ramos elementares, automóvel, né, principalmente, também bilhete residencial, outros tantos, melhorou bastante também o seu desempenho. Em 2014, nós tivemos uma das menores taxas desse período do mercado segurador, que foi de 5,4%, né, mas também ainda liderados por plano de acumulação. Nesse passado recente, que é o que mais nos incomoda, por óbvio, né, é disso aqui que nós vivemos, não é disso? Isso aqui a gente vive para pensar o que fazer para o futuro. Né? Isso aqui é a nossa realidade. São os últimos 3 anos que carregam, né, todas as nossas angústias, todos os nossos desafios, todas as nossas tentativas, etc. Né? E a gente nota que, efetivamente, aí o bicho pegou. Né? Nós tivemos um 2015 muito ruim, especialmente para automóveis, vocês lembram, né? A produção automobilística ela despencou pela falta de renda, a gente sabe disso. Os planos de risco também caíram, como eu falei para os senhores, aquela indefinição, né, que a população fazer com o seu dinheiro com taxa de juros caindo. Né? Cada um tem o seu drive, né? O VGBL e PGBL, os especialistas disseram o contrário, eu ouvirei com atenção. Né? Mas esse soluço do PGBL e VGBL é porque tem outros ativos que as pessoas estão prestando mais atenção. Então é preciso inocular a cultura do seguro de que não é simplesmente para declaração de imposto de renda ou para poupar num período curto de tempo. Não é esse o nome do jogo. Mas, de qualquer maneira, em 2015, os planos de acumulação tiveram um desempenho menor, se é que se pode dizer que 9% é menor do que os anos precedentes. Em 2016 também, para 2017 ser esse problema que nós vimos do mercado, que o PGBL e o VGBL não foram bem. Mas a boa notícia, recentemente muito enfatizada por Molina e outros técnicos e líderes experientes do setor, foi uma retomada do setor, dos ramos de vida a risco, mas sem, e eu sempre comento, Molina, você tem razão, mas por outro lado também, não esqueça que nesse chamado vida a risco está prestamista, e o brasileiro também não pode ser eterno caudatário do vida prestamista, né? Porque ele vive em função de determinada função, né, que é do crédito. Né? Não pode ficar nessa balança de crédito. É preciso alcançar as pessoas, principalmente pelas coberturas fundamentais do seguro. Mas acho que eu estou avançando demais nos comentários. Eu ia comentar menos. Mas está aí. Né? Esse é o nome do jogo do nosso mercado. Né? Parece que não mudou, mudou muito. Né? Mudou muito, está contando isso agora também. Antigamente eram, os senhores sabem disso, mais ou menos 10 anos, lá no início dessa série, eram 5 companhias que representavam em todos os ramos a maioria. Hoje não é. Né? Se os senhores pegarem o ranking por ramo,
vou ter a surpresa. Então, nós temos como missões, rapidamente aqui, contribuir com a agenda regulatória, trazer a visão do setor, depois eu vou falar um pouco sobre isso rapidamente, reforçar a representação institucional. Eu costumo, o meu mantra é o seguinte, né? Pode ser que não tenha resultado, pelo menos falar eu falo, né? Que o setor de saúde, o setor de seguros como um todo, não tem no governo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo a importância que ele tem para a sociedade. Já teve no passado e nós nos perdemos ao longo do tempo, aí, perdemos espaço para o setor financeiro principalmente. Assegurar a sustentabilidade e solvência, esse é um dever, aperfeiçoar a imagem do setor, disseminar informações, promover o desenvolvimento de novos canais para novos produtos e prover soluções de serviços associados. A CNSEG não é um ente em si. Eu repito isso de manhã, de tarde e de noite para os meus colegas lá. Nós somos apenas um suporte de representação e apoio técnico para comissões que tratam de todos os temas, são lideradas pelos senhores, por técnicos e executivos de mercado. Agora, olhando para os aspectos regulatórios, que eu acho que também é responsável por grande parte dessa resiliência que eu falei, não apenas a preferência do consumidor, eu tenho dito isso e falo o seguinte: eu não sou puxa-saco, nunca fui na minha vida, portanto, eu fico tranquilo de falar isso, né? A administração recente da SUSEP deu mostras de ser uma das melhores administrações dos últimos anos, né? Joaquim e sua equipe fizeram um trabalho, primeiro, de previsibilidade ao inaugurar uma agenda regulatória que não existia na SUSEP. Dando previsibilidade, preparando o mercado para discutir temas, goste dele ou não. O segundo é que ele desencavou tudo que estava parado lá, eu vou mostrar um pouco disso, e conseguiu rapidamente também destravar e aprovar aquilo que estava lá. E, em terceiro lugar, tem dado mostra de uma administração absolutamente equilibrada, sem clientelismo, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, e meus pares também têm com relação a isso. Então, houve essa divulgação prévia, deu oportunidade para o mercado opinar em 18 consultas públicas, aprimorou o modelo de solvência, preparando já para IFRS que virão aí, retirou as últimas restrições, os restauradores que não foram as últimas ainda, então tá bom. Uma das últimas restrições, operações de resseguro, né, que dava uma certa garantia ainda muito grande para o IRB, retirando competitividade, e criou novos produtos como o seguro popular de automóvel, cuja implementação não depende mais de atividades regulatórias, depende muito mais do mercado, da sua relação com fornecedores de peças, oficinas e assim por diante. Isso também teve no caso da ANS, né, que eu não trouxe muito para cá, enfim, para também não ocupar muito tempo, também houve progresso importante, né? Pela primeira vez, já está se considerando análise de impacto regulatório, que é o seguinte: bom, o que essa norma que eu estou fazendo interessa para o consumidor, ou que esforço que vai ter para o segurador? Também reviu as normas de penalidade e mecanismos de regulação, de coparticipação em franquia. Hoje, a Vera, minha colega lá da CNSEG, estava falando: poxa, o negócio está avançando lá parece que lá no mercado regulado pela ANS, com relação a uma coisa que era meio demonizada, né, até a própria PNS, que é a coparticipação em franquia. E outras medidas também que ela tendentes à sustentabilidade do setor de plano de saúde, embora muita coisa deva ser feito ainda, mas cujos desafios não estão tanto na ANS, mas sim muito mais no legislativo. Daquilo que destravou lá a diretoria da SUSEP, ainda faltam alguns ajustes reconhecidos pelo próprio superintendente, que são as novas regras de oferta por meio de remoto. Avançou-se muito, mas ainda precisa de algum ajuste no sentido da operacionalidade, sem o que não acontece. O seguro Universal Life, de vida universal, os senhores aqui conhecem muito bem, né? Agora parece que as coisas estão pelo lado da Receita apenas para poder determinar quais são os ativos que vão poder ser aplicados de acordo com cada uma das tranches, né, que o produto terá na nova configuração. O seguro funeral também, pela falta da regulamentação da Lei 13.261, o mercado está muito ativo para tentar fazer acontecer, e a publicação do novo marco regulatório de capitalização, que nas últimas declarações do superintendente, nas próximas horas, dias, semanas, parece que finalmente o marco vai ser destravado.
Recentemente já tivemos a oportunidade, nós, CNSEG, junto com as demais confederações patronais, de ter uma audiência com o presidente da República. E dessa vez foi interessante porque, pela primeira vez, pelo menos, na minha experiência, deu para sentar e conversar mesmo, né? Que eram poucas pessoas. O presidente, evidentemente, estava interessado, nem sabia o que o Brasil podia fazer pelo governo até o seu final, e nós apresentamos apenas algumas propostas que, evidentemente, não esgotam o que o setor segurador pode fazer mesmo, nem esgotam também, possivelmente, todas as demandas que o próprio mercado tem. Mas estão aí. O seguro habitacional da SFH é uma bomba atômica ambulante, tá? Para quem conhece esse negócio aí, né? Não é brinquedo para quem opera isso. Não está aí porque a gente gostou do nome, não. Está aí porque é uma bomba atômica e estamos tentando ver se a gente soluciona isso. O aperfeiçoamento do DPVAT é uma longa discussão sobre se é um novo seguro, aperfeiçoamento. Nós, CNSEG, temos um consenso que deve ser aperfeiçoamento. E o novo marco regulatório do microseguro. Alguém agora comentou comigo também há pouco tempo que acho que essa talvez seja a grande oportunidade que o mercado segurador terá com essa nova agenda da SUSEP, de fazer alguma coisa que atinja aquele consumidor de renda baixa. Muitos estão desempregados, né? Muitas empresas não têm produtos para poder oferecer para a sociedade. Enfim, nós precisamos ter claro que o nosso consumidor hoje é diferente do consumidor de 3, 4 anos atrás. Não dá para a gente achar que nossos produtos, que nossas tarifas, nossos preços, nossos desenhos vão tratar de sociedade, porque não vão, né? As medidas estruturantes que nós temos aí é trazer essa análise de impacto regulatório que hoje tem na ANS para a SUSEP, de tal sorte que a gente não tem que ficar brigando muitas vezes com argumentos que são demonstrados pelos fatos. O fortalecimento da SUSEP, transformá-la em agência. Todos concordam nisso, falta uma janela lá no Executivo para discutir isso. E no caso de saúde e vida, principalmente o resistir ao ataque que está sendo feito para uma regulação dos planos, das tarifas dos planos coletivos, que de outro modo vai deixar esse setor desabastecido e em situação muito ruim. E uma disciplina de tecnologia de saúde. No Legislativo, sabemos que vai ser difícil prosseguir ou progredir em projeto de lei, mas não podemos desistir. Nós temos que ter uma agenda para isso. Então, nós temos aqui o seguro de garantia de obras, que está junto com a revisão da lei das licitações. Temos o patrimônio da afetação, que os senhores sabem, não vou repetir. Tem a aperfeiçoamento das normas do seguro rural, que é o setor mais dinâmico, que tem crescido mais no conjunto dos ramos do nosso setor, pela simples razão que o setor agropecuário é o setor que mais avança no país. O microseguro, que nós já falamos agora, e no caso da proteção do consumidor, o combate ao exercício irregular da proteção veicular. Estamos próximos a concluir o projeto de lei 3139, que trata disso. E no caso ainda do métier próprio dos senhores, né? E no caso que é um produto misto, né, de saúde e previdência, que é o Prev Saúde, que é uma forma das pessoas poderem acumular poupanças na fase que estão jovens para poder custear as mensalidades do saúde no futuro. E, finalmente, fala aqui sobre o programa de educação e seguros, que é baseado no diagnóstico óbvio, né, mas tão importante quanto ele é óbvio. De novo, né, as pessoas, em geral, os governos, o Poder Judiciário e Legislativo, ele não privilegia políticas públicas inclusivas do seguro porque não conhece seguro. Ou pelo menos não conhece na profundidade, na extensão que é necessária. Isso, quando se fala em educação, evidentemente, Renato e Maria Helena, que a gente já conversou muito sobre isso, isso não é um programa formal de educação. Nós chamamos de educação, que é uma forma de dizer que é um programa de disseminação de conhecimento debaixo de um guarda-chuva de várias ações. Uma das ações são a publicação de livretos e a inauguração recente da Rádio CNSEG, que tem nos dado uma alegria imensa, menos por estar na rádio, né, e mais por estar presente, né, na vida das pessoas, e está recebendo comentários a respeito disso. Tá? Estamos já no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no YouTube, ou seja, estamos procurando inundar a sociedade de informações relevantes, né, que possam melhorar a imagem do nosso trabalho, dar importância para o governo que nós fazemos e abrir oportunidades para novas lutas.
E para terminar, né, é uma frase muito singela, mas que diz tudo, né, com relação ao nosso momento. O mercado de seguros só conseguirá elevar o patamar dos atuais 6%, na realidade são 6,3% do PIB, se o país retomar o ciclo próspero de renda, seguro de pessoas, de produto, como eu falei, que afeta basicamente seguro de patrimônios, e emprego, que afeta basicamente o seguro de saúde. É evidente que as eleições agora e a nossa escolha, seja como cidadãos, seja como líderes setoriais, vão dizer muito sobre a possibilidade disso aqui, desse enunciado se transformar em realidade em prol do nosso negócio, né? Não está em jogo simplesmente escolher um nome para as eleições, né? Está em jogo escolher o programa mais adequado que possa relevar. Nós estamos hoje num momento, eu repito, bastante feliz no sentido regulatório. Temos uma agência reguladora que dialoga. Temos agora a condução da equipe econômica que levou um dos melhores economistas desse país e que gosta muito do nosso setor, sabe o senhor, que é Eduardo Guardia, e também o Esteves Conago, que também conhece muito o nosso setor. Ambos já participaram, inclusive, muitas vezes de eventos nossos, como eventos não, da operação do nosso negócio, como no IRB, em outros lugares. Então, acho que o que nós temos agora apenas é torcer para que a gente esteja à altura desses desafios. Muito obrigado. E é só lhe presentear, Márcio, se você puder ficar em pé um pouquinho. Uma homenagem rápida pela sua participação, né? Então, ao ilustríssimo Márcio Ceroa de Araújo Coriolano, nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao mercado de seguros, frente à presidência da CNSEG, a diretoria do CVG, São Paulo, abril de 2018. Obrigado aí pela participação. Márcio, parabéns pela explanação. Como sempre, você mostra para nós a evolução do mercado, como ele está andando. Eu tenho um questionamento pessoal e é isso que eu vou colocar. E na sua apresentação estava muito bem colocado seguro de pessoas, juntando risco e acumulação. Eu critico muito a acumulação, porque a nossa acumulação VGBL e PGBL é um péssimo fundo de pensão. Taxa de administração elevada, carregamento elevado. Os economistas do mercado batem na gente diretamente. Por outro lado, nós temos o risco colocado no segundo plano, apesar dos últimos anos os números terem sido favoráveis, e temos o famoso Universal Life, que não sai da prateleira. Esse nosso mercado, na minha visão, do Paulo Menberg, do profissional Paulo Menberg, está muito defasado. A gente ouve sempre que estava para sair, está no forno e tudo mais. Eu acho que, no momento em que nós tivermos o plano completo, Universal Life, que é o comprar uma cobertura de risco e comprar um VGBL, e juntar o risco da invalidez, esse mercado é o grande futuro, como é no mundo inteiro. E nós aqui no Brasil, por causa dessa coisa previdência, não previdência, vida, não vida, a gente está perdendo tempo. O que a gente pode fazer para realmente colocar o bloco na rua? Eu me sinto responsável, né, por tudo isso, porque foi durante o tempo que eu tive na SUSEP, né, praticamente foi no último ano, foi em 1996, que nós conseguimos desengavetar o PGBL e o VGBL, né? E olhando para trás, olhando todo esse tempo, né, muito tempo, é bom até nem contar, se não for isso, o mercado segurador ia estar muito pior do que ele está hoje, né? Advogava-se naquela época, principalmente a Secretaria de Política Econômica,
com pessoas que têm nome, sobrenome, endereço, telefone, de que isso era um produto bancário e os bancos precisavam daquele produto na época para poder gerar mais receitas e ajudar o país. E nós insistimos muito bravamente, né, eu e ele, Porto Carreiro, que depois veio a ser o superintendente da SUSEP, em que esses produtos fossem produtos securitários. Paulo, eu não vou nem discutir, prefiro, tá? Que acho que seria longo demais. E acho que estamos aqui, eu respeito muito você, não apenas a tua experiência, tua vida, como as tuas opiniões. Mas acho que é uma discussão longa, tá? Mas o que eu queria dizer são dois atributos importantes. O primeiro é que o VGBL e o PGBL criaram um colchão importantíssimo para várias seguradoras, que sem esse colchão elas não estariam atuando tão fortemente no setor de seguros. Há, evidentemente, um subsídio interno, né, que o VGBL e o PGBL possibilitam. Né? Isso é em primeiro plano, que acho que isso ajuda muito o mercado no sentido de ter um produto que tem essa rentabilidade, que tem esse alcance, essa possibilidade. O segundo, e vai exatamente na tua direção, não há discordância nenhuma, é de que as coisas são muito lentas no governo, porque toda vez que se fala em tratamento tributário, né, a Receita se fecha em copas, o Tesouro se fecha em copas e as coisas são muito difíceis de sair. Mas acredite que o mercado todo, Paulo, acho que você sabe disso, a CNSEG, a FENAPREV, principalmente que é a dona, entre aspas, do produto, né, não faz outra coisa senão ficar tentando convencer, né, a destravar rapidamente. E o que está precisando agora, o produto está pronto, você sabe. Está precisando agora pelo tratamento dos recursos que poderão ser aplicados para as distintas tranches do período. O que é que nós podemos fazer? Aí a principal pergunta tua é que eu gostaria de fazer um chamamento aqui a todos, né? Outro dia eu estava escutando, foi uma conversa muito legal, dizendo o seguinte: olha, poxa, a gente precisa, né, aumentar a nossa presença junto ao Executivo e Legislativo, a gente precisa mostrar quem nós somos e tal. É verdade. Aquele programa que eu sou arranhei, Educação em Seguros, ele tem essa pretensão, né, de procurar fazer isso. Agora, isso depende de todos nós, Paulo. Né? De todos os sindicatos das seguradoras, sindicatos dos corretores, os clubes de vida em grupo, todas as associações possíveis para pressionar o governo a dar para os nossos produtos a importância que tem para a sociedade. Eu acho que, se eu pudesse dizer, é isso. O Brasil tem muitos problemas, mas todos eles passíveis de ter solução, desde que com projetos absolutamente execuíveis, na medida certa, para que o país avance. E ele, obviamente, depende muito do setor de seguros. Hoje, sexta-feira, eu estava no Rio, conversando com o Márcio, e alguém falou: somos hoje um segmento que tem de reserva 1.300.000. Aí ele bateu a mão na mesa, não, 1 bilhão de reservas. Ele bateu na mesa e disse: não, 1 bilhão e 200 milhões. Trilhão. Desculpe. 1 trilhão e 200, é que eu preocupei muito no avanço, no gap dos 200, né? Isso é impactante, né? Isso mostra realmente o nosso tamanho, a dimensão, e o país precisa de um setor cada vez mais imbuído de comprometimento. E, falando como segurador, nós estamos realmente comprometidos com o país, dando o passo certo, na medida certa. Da nossa parte, Sincor de São Paulo, as contribuições que a gente tem feito mais objetivamente, mais diretamente, uma delas é um tema que o Márcio colocou, que é a cultura do seguro, e isso, eu e o Mauro Batista, numa ação conjunta aqui em São Paulo, com o Estado, com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, temos um projeto maravilhoso, projeto Vida Segura, é um app. Baixem esse aplicativo no celular de vocês, pela Play Store, pela App Store, viralizem, brinquem, mandem para os seus clientes, para a família. É uma forma de disseminar a cultura do seguro atual, moderna, onde a gente passa o conceito tão necessário para o jovem hoje, que é da prevenção e do planejamento de vida. O jovem precisa ter esses dois conceitos para se desenvolver da maneira mais tranquila, da maneira assertiva, da maneira correta. Queria agora, a partir de agora, chamar, então, os nossos novos associados. Vou me deslocar ali para frente, para a gente poder, então, entregar e apresentar ao mercado
os nossos novos associados aqui do Clube Vida em Grupo de São Paulo. Bom, então, primeiro que eu gostaria de chamar, então, aqui na frente, né, a frente, é a Centauro, representada por Ricardo José Iglesias Teixeiras e o Carlos Roseman, que estão presentes aqui conosco, por favor. Acho que nessa hora já muita gente falou. Queria cumprimentar a mesa, na palavra aqui o Márcio e o nosso presidente aqui do Sindicato de São Paulo, meu amigo Paulo Batista, Renato, João Marcelo, demais amigos, o nosso grande amigo e parceiro Camilo e todos os nossos presidentes de CVG, inclusive o Davi representando aqui indiretamente o Paraná, por conta, não está na mesa, mas está aqui. E dizer que para nós, a Centauro N, um pouco tardiamente, porque nós não somos uma companhia tão nova, a gente vir fazer parte de uma instituição como o CVG São Paulo é um grande prazer. E é uma demonstração muito clara de que o momento é um momento muito especial para o seguro de vida, um momento em que o Brasil tem uma expectativa muito grande aí de desenvolvimento de novos produtos. Paulo falou sobre o Universal Life, também já abordado pelo Márcio, e que o nosso superintendente da SUSEP vem, como já foi citado, trabalhando aí fortemente para que a gente deixe de ser um pouco Flintstone e passe a ser um pouco Jetson, como eu digo muitas vezes, porque é o produto que de fato é importante para o mercado independente de seguro de vida e é importante para o mercado corretor de seguros. E a gente tem uma expectativa de que isso aconteça e que isso mude um contexto de negócio que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 25 anos e que é muito importante. Então, o mercado de São Paulo é fundamental para nós. A gente quer agradecer o convite feito pelo Toledo e pelo Silas e que é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês, saindo daquele frio e daquele chuvisco do sul e vindo aqui compartilhar um pouco dessa sabedoria e desse mercado muito fomentador que é o mercado de São Paulo. Parabéns aí pelo evento e parabéns pelo CVG que vocês têm aqui, que seja ele, inclusive, um objeto de foco para que os demais estados possam acompanhá-los aí nesse trajeto e nesse modelo de trabalho. Bom, na sequência, vou chamar então aqui a Fox, Regulação e Auditoria, nas figuras de Paulo Rogério Halpli e o Ronald Faverani. É isso? Acertei os nomes? Então tá bom. Sejam bem-vindos, por favor. Eu quero agradecer ao Silas e aos demais companheiros por poder participar desse seleto grupo do seguro no Brasil, que o ano passado, inclusive, cresceu mais do que o automóvel. Parabéns, Silas. Bom, e dando sequência agora, eu vou chamar a San Martin Corretora, que é o Carlos Alexandre Gomes e o Edenilson Lopes. Eles são de São José do Rio Preto, estão aqui nos prestigiando e se associando ao Clube Vida em Grupo de São Paulo. Obrigado, Silas. Na sua pessoa, quero cumprimentar toda a mesa, todos os nossos colegas aqui presentes. Evidentemente, ninguém quer inventar roda, mas nesse mercado empreendedor, como diz nosso presidente Camilo, nós queremos criar sempre novas alternativas diferentes de trabalho. E temos buscado prestigiar o seguro de vida numa forma bastante inovadora e contamos com a entrada no clube possamos ter ainda mais orientações e muito mais sugestões que vão favorecer esse nosso intento. Muito obrigado a todos. E agora a Sudamérica Vida, né, nas figuras do Luciano Vinícius Fracaro e o Davi Novlowski aqui à frente para receber a nossa adesão, por favor. Para nós, né, é uma honra, é um prazer poder estar participando e poder estar ingressando, né, numa instituição tão conceituada e não só isso, né, poder estar vindo em São Paulo, vindo lá do Sul, conhecendo tantas pessoas novas, né. Eu queria comentar, primeiramente agradecer também ao pessoal da mesa, parabenizar todas as explanações que foram feitas e a gente fica muito feliz que vê que o nosso mercado vem crescendo, né. A Sudamérica é uma corretora que veio do mercado de seguro de vida individual, né, onde a gente faz ao door to door, porta a porta, né? E a gente vem crescendo muito e estamos ingressando no mercado corporativo. Isso com a ajuda do Davi, né? Que é o meu padrinho aqui do CVG, né? Davi que trouxe a gente aqui. E eu tenho visto e aprendido, sabe? Com esse caminho que a gente vem trilhando, que muitas dessas coisas que foram faladas, as partes técnicas do nosso ramo,
são todas muito importantes, mas eu vejo assim que o mais importante de tudo é que nós, que somos todos apaixonados pelo ramo vida, né? Eu herdei do meu pai esse gosto. Meu pai começou corretor lá atrás e faleceu, e eu dei continuidade, e hoje eu sou apaixonado pelo seguro de vida. Eu acho que o mais importante de tudo, Davi, Silas, é que nós sejamos unidos, seguradores, corretores, assessorias, empresas, que a gente se una, que a gente converse, que a gente discuta o que pode ser melhorado no mercado, né? Muitas vezes, ao invés da gente concorrer um com os outros, aí, nós que somos colegas corretores, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, vamos pedir opinião, né, das seguradoras, do mercado, o que a gente pode fazer para melhorar, para crescer e para unirmos cada vez mais. Porque sem ter essa amizade, sem ter essa compaixão entre nós, se a gente fica brigando, né, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Então eu acredito que o melhor caminho realmente é nós nos unirmos. Cada vez mais esse tipo de evento aqui, né, e eu estou muito feliz, Davi, te agradeço por você estar me levando, né, que o Davi aí, que 14 anos de CVG, conhece tudo e todos. Fico muito feliz pela oportunidade. Tem que ser aproveitado para isso, né, para a gente fazer amigos, novos amigos, bater papo, discutir negócios e apoiar o nosso mercado para que ele continue crescendo, cresça muito mais e seja reconhecido, né, pelo Brasil, pelo governo, como deve ser. Um mercado tão forte e tão promissor. Obrigado, gente. Então eu queria agradecer de coração aí os diretores por esse novo ano, porque assim, a gente sabe que não é fácil, todo o nosso trabalho aqui é todo voluntário, então assim, todos nós somos voluntários e somos voluntários para ajudar no desenvolvimento do mercado. Então, queria aproveitar com isso, agradecer aí a presença de todos aí, na figura do João Marcelo, Renato Campos, o Mauro César Batista, Alexandre Camilo, Carlos Ivo e João Paulo, e principalmente pelo Dr. Márcio Coriolano, pela presença de vocês. Muito obrigado aí por compor a mesa conosco. Obrigado, Márcio, mais uma vez por aceitar o convite, pela brilhante explanação, e que tenhamos realmente novos cenários e novos caminhos aí, que encontremos novas soluções para o nosso mercado tão desafiador como temos aí para o futuro, tá bom?